Salmo 119, a partir do verso 97. Salmo 119, verso de número 97 em diante. Louvado seja Deus. Você abre a Bíblia no meio, vai estar lá o livro dos Salmos. Você achou? Diga amém. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. No domingo passado nós celebramos o dia da Bíblia. Houveram comemorações, não só aqui, mas todo o Brasil. E o Salmo 119 é um dos salmos mais específicos de louvor a Deus e a sua bendita palavra. São 176 versos de exaltação aos princípios de Deus, aos princípios estabelecidos pelo Senhor. E é isso que nós vamos falar sobre hoje, princípios de Deus. A palavra princípios, no seu sentido original, o que significa? Significa um conjunto de normas e padrões que estabelecem uma conduta para serem seguidos por uma pessoa ou por mais pessoas. Então, princípios é um conjunto de normas, de padrões, que norteiam a conduta de alguém ou de um grupo. A palavra princípio vem do sentido de principiar, ou seja, ela marca o início de alguma coisa, ela marca a mudança a partir daquele ponto, a partir daquele momento, a partir daquela verdade, estabelecida. Então nós entendemos que nós temos princípios comuns que foram criados em nós no decurso da nossa vida. Foram criados na nossa família, na convivência com a nossa família, na convivência com pessoas que nós amamos ou não, mas alguns princípios nossos que nós temos se estabeleceram e se criaram, se forjaram, e eu diria até que se uniram ao nosso caráter de tal forma que passa a ser algo quase que sinônimo. E é interessante perceber que o princípio marca o início da sua conduta sobre determinada coisa. Não é? Se você tem um princípio estabelecido, por exemplo, com amizade, a pessoa só é falsa com você uma vez. Então esse seu princípio, ela dita uma conduta. E quando acontecer o fato de alguém lhe decepcionar, aquela pessoa já é automaticamente riscada da sua convivência. Então o princípio, ela dita a sua conduta. E é interessante que quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a vida a Cristo, nós adquirimos um novo princípio, o princípio de Deus. Pelo menos na teoria, nós abraçamos e começamos então a partir daquele momento os princípios de Deus. E a Bíblia, ela é propositiva. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de proibições. Não, a Bíblia é propositiva. Ela propõe um comportamento. Ela oferece os princípios de Deus e lhe propõe uma maneira de viver. Lógico que se ela propõe uma maneira de viver,
automaticamente ela rechaça outras maneiras de viver. É aquela ideia da ideia absoluta. Você não precisa dizer que aquilo é mentira, que isso é mentira ou que aquilo outro é mentira. Basta você estabelecer uma verdade absoluta, que todas as outras coisas que estão ao redor se tornam mentira. Você está me entendendo? Diga amém. Então, a Bíblia, ela propõe um comportamento. Logo, quando ela propõe um comportamento, automaticamente ela rechaça, ela condena outros tipos de comportamento. Então, como a Bíblia é propositiva, ou seja, ela propõe uma conduta, ela é recheada de princípios. Os princípios de Deus. Sabe o Salomão, no Provérbios capítulo 9, versículo 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é a prudência. Ou seja, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A partir do temor, que é um princípio, você passa a ter uma conduta diferente. E você se torna sábio por conta dessa conduta. Irmão, você está me entendendo? Amém? Está comigo? Amém? Muito bem. Então, a partir desse princípio, qual princípio? Temer a Deus. A partir desse princípio, se desenrola, se desenvolve todos os princípios morais, os princípios que Deus estabelece. No Salmo que nós lemos, versículo 99, o salmista diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse princípio desenrola toda a minha conduta, que vai desembocar na minha vida. Essa é uma das maiores maravilhas e riquezas da Bíblia. Olhe para cá, ela não é um livro teórico, ela não é um livro de regras, ela não é um livro de propostas, ela é um livro que na prática muda a nossa vida. Ela muda os seus princípios, ela muda o seu comportamento, ela muda os seus conceitos, ela muda o seu padrão, ela muda o seu vocabulário, ela muda os seus desejos, ela muda o seu caminho, ela muda os seus sentimentos, ela muda você. É isso que o salmista diz: eu me torno mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito nos teus estatutos. Então veja, para que nós possamos ter uma vida plena, e aí nós vamos ter uma instrução hoje bem prática. Para que nós tenhamos uma vida plena, nós temos que absorver os princípios de Deus. Porque quando você não absorve os princípios de Deus, você começa a sofrer consequências de uma vida dos princípios que você estabeleceu ou de que alguém estabeleceu. Muito bem. Então, é saudável rever os princípios, seus princípios. Quando nós nos convertemos, naquele momento de emoção, que a palavra bate no nosso coração, que a palavra bate na nossa consciência, e nós nos convertemos, também emocionados, a nossa transformação ela não termina ali. Mas para algumas pessoas ela estaciona, ela fica naquele lugar, e ela acha que aquilo ali foi suficiente. Então nós vamos ver pessoas com o seu caráter cristão deformado, porque não abandonaram os seus princípios para adotar os princípios de Deus. Quando criança, nós tínhamos um joguinho, não sei se você chegou a brincar com aquele joguinho de madeira, que eram pequenos blocos, que era colocada uma torre, e você ia tirando alguns blocos, e o seu desafio era tirar o bloco sem derrubar a torre. Quem jogou isso aqui? O resto brincava no meio da rua, jogando pedra, né? Muito bem. Então, quando você tira uma base, ou seja, quando você tem os seus princípios e você simplesmente tira a sua base, você fica sem rumo a seguir. É necessário que você tire a sua base e coloque ali a base que Deus estabeleceu. Você tira um princípio seu para colocar o princípio de Deus estabelecido sobre aquilo ali. Você está me entendendo? Diga amém.
Muito bem. Então, é saudável rever os princípios, porque os princípios, repito, olhe para cá, dita a conduta. Então, os seus princípios estão levando você para algum lugar. Seus princípios estão levando você em alguma direção. Então, veja bem, é necessário rever, porque alguns desses princípios, eles estão contaminados com arrogância, com egoísmo e pelo pecado. Alguns dos nossos princípios são cheios na maioria deles, de egoísmo. Nós aprendemos no decurso da nossa vida a pensar em primeiro lugar em nós mesmos. E em segundo lugar, em nós mesmos. E em terceiro lugar, está vendo como você é egoísta? Se tiver algo, eu falei aqui um exemplo, eu estava num determinado lugar, muito calor, um calor insuportável, e vez por outra, a organização daquele lugar, isso é por volta de meio-dia, a organização do lugar vinha e colocava dentro de um recipiente plástico assim, um monte de água, daquelas garrafinhas de água mineral com gelo. Ele enchia aquela vasilha ali, né, tipo um tambor que tinha bem grande, ela enchia de gelo e com água mineral. Nenhuma pessoa que chegou ali pegava uma garrafa só. Ela pegava 2 ou 3. Pergunta, ela ia beber 2 ou 3? Não. Mas ela queria segurar com medo de faltar. Quando ela tira 3, o que é que acontece? 2 pessoas vão ficar sem pegar. Ela pensa na pessoa que ficou sem pegar? Quando você vai para um determinado lugar e você passa na frente, por exemplo, de uma escola, no horário assim de 5, 5 e meia, no horário que os alunos estão saindo, quando você vai passando ali naquele lugar, porque quem dirige sabe que isso é um terror. Por quê? Porque as pessoas simplesmente vêm e param, literalmente param, no meio da rua para pegar as crianças. A pessoa que faz isso está pensando na pessoa que está atrás? Não. Por que isso? Porque não tem princípios. Os seus princípios são arrogantes, são contaminados pelo egoísmo, são contaminados pelo pecado. Então, o desafio é substituir os princípios que nós temos pelos princípios de Deus. É isso que o salmista propõe. O Salmo 119 é um hino de louvor à palavra de Deus, aos princípios de Deus. E dentre tantos que a vivência me permitiu enxergar, eu queria compartilhar alguns com você hoje aqui. Alguns para que você possa meditar nesses princípios, que são extraídos da palavra de Deus, mas também são extraídos da minha vivência, né? Embora eu seja um dos mais jovens aqui entre vocês, são extraídos da minha vivência, tanto como indivíduo, como também ministerialmente como pastor. O primeiro princípio está no Salmo 112. E eu tenho certeza que eu vou ouvir muito glória a Deus agora. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se compraz nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade, riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Ao justo lá nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração é bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Um princípio que eu quero passar, um princípio de Deus para nós compartilharmos aqui nessa noite. Viva
sua vida, esqueça os outros. Aleluia. Viva sua vida e esqueça os outros. Posso ouvir um amém? Amém. Conduza a sua vida sobre o seu foco. Conduza a sua vida sobre sua matriz. Conduza a sua vida sobre o seu desejo. Conduza a sua vida pelo que Deus determinou que seria a sua vida. O Salmo 112, 9 versículos são de exaltação ao justo, aquele que teme a Deus. A Bíblia diz que ele é abençoado, a Bíblia diz que Deus o guarda, que Deus o livra, que Deus o faz próspero, que sua casa é cheia da presença de Deus, que Deus está na vida dele, que ele empresta ao invés de pedir emprestado, que ele é feliz, que ele é alegre. Mas o versículo 10 ele diz: o perverso vê isso e se enraivece, se enfurece. O Salmo 112 descreve a vida do crente piedoso. Não está falando de alguém milionário, está falando de alguém piedoso, alguém que teme a Deus, alguém que tem os seus princípios estabelecidos na vontade de Deus e que sabe quem é Deus. Agora, se eu pudesse fazer uma pergunta para cada um dos irmãos, eu perguntaria, mas é uma pergunta retórica, você responde para si mesmo: o que você quer da sua vida? O que você quer no curto tempo que você vai passar aqui nessa vida? Sim, porque ele é curto. É como um vapor, a Bíblia diz. Tiago diz que é como um vapor que sobe e logo se dissipa. Então o que é que você quer nesse curto espaço de tempo que você tem? Quais são os seus desejos? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu propósito? O que é que está estabelecido para você viver? Porque veja, a vontade de Deus para aqueles que o temem é que essas pessoas tenham uma vida próspera e abençoada. Eu não estou fazendo aqui apologia à teologia da prosperidade. É a Bíblia de capa a capa mostra a diferenciação entre o justo e o ímpio, e diz que a mão do Senhor está sobre a vida do justo. Aleluia. Posso ouvir um amém, meu irmão? Amém. O que você quer da sua vida? Tem uma proposta para você de que você será bem-aventurado, de que você será feliz e que você caminhará bem por essa terra. O que é que você quer da vida? Isaías capítulo 1 verso 19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu não estou inventando. Deuteronômio capítulo 28, vamos lá. Você achou? Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. O Senhor, escute, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor Deus te dá. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, para quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, aos teus pais prometeu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, segundo outros deuses, para o servires. Ele dará o bom tesouro, Ele abençoará, Ele trará a bênção sobre sua vida, Ele trará sobre sua vida bênçãos sem medida. Posso ouvir um amém, irmão? O que é que você quer da sua vida? Por que eu estou fazendo essa pergunta, irmãos? Porque algumas pessoas não são conduzidas por esse princípio. Algumas pessoas são conduzidas pelos conceitos errados.
expor palavras contaminadas de inveja e de ódio. O que significa isso? Se você ouvir essas palavras, se você atentar para o conteúdo delas, se você entender o que Deus quer para a sua vida, você não vai dar ouvidos a quem quer que seja. A críticas, a falácias, a murmurações e maledicências. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que as pessoas dão ouvido demais a outras pessoas. Nós enfrentamos crises, por exemplo, de liderança, quando algumas pessoas dizem que não querem mais liderar porque escutaram críticas, porque padeceram alguma injúria, porque sofreram alguma dificuldade. Quando você dá ouvidos a qualquer coisa que não seja o conceito que Deus tem para a sua vida, olhe para cá, você entrega a sua felicidade na mão daquele que lhe odeia. Você começa a ouvir uma coisa ou outra. Você começa a ouvir essas coisas que muitas vezes, na verdade, só causam prejuízo. De tantas coisas que nós ouvimos, boa parte das coisas que nós ouvimos são coisas fúteis. São coisas para lhe derrubar. São coisas para lhe fazer parar. Você já parou para conversar com pessoas negativas, irmão? Eu não estou falando de pessoa carregada. Porque tem a pessoa negativa e aquela que é carregada, que tem que botar ela, tem que jogar sei lá o que nela, né? Negativa. Eu dou o exemplo sempre aqui, a mãe feliz, vibrando, chega na casa da amiga e diz assim: meu filho passou na faculdade. Do jeito que ele é, 2 anos ele desiste. É assim ou não é, irmãos? Eu escutei, não me lembro onde, nem quando, nem quem, mas a pessoa dizia que era muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque tem gente que é frouxo para chorar, só é ver alguém chorando que chora também. Mas se alegrar com a alegria do... Olhe para cá, meu irmão. Deus estabeleceu um princípio. Ele quer abençoar a vida daqueles que o temem. Posso ouvir um amém? Amém. O que você quer ouvindo conversa dos outros? O que você quer ouvindo maledicência de umas pessoas? O que você quer, o que você ganha escrutinando a vida de quem quer que seja, ou olhando para a vida de quem quer que seja? Viva a sua vida. Deus tem bênçãos sem medida para a sua vida. E enquanto você está ouvindo conversa dos outros, você está deixando de ouvir o que Deus quer para você. Então ele vem carregado de inveja, vem carregado de crítica, de ódio, de soberba, porque na verdade essas pessoas querem derrubar. Provérbios, e quando isso acontece, muitas das vezes, nos sentamos com os invejosos e maledicentes. Eu escutei uma frase, eu tinha por volta de 14 a 15 anos, um dia desse, eu estava fazendo um estágio de mecânico na Ford. O gerente da Ford me chamou na época e disse assim: olha, junte-se aos vencedores e você será um deles. Junte-se aos perdedores e você será igual a eles. Nunca esqueci essa frase. Estou com 41 anos, ouvi aos 15 anos, nunca esqueci essa frase. Porque nós temos a mania de querer se juntar com os perdedores, aos que murmuram, aos que reclamam, aqueles que procuram a malignidade, aqueles que maldizem a igreja, aqueles que maldizem o ministério, que maldizem o seu pastor, que maldizem a sua família, que maldizem coisa que você está fazendo, que diz que o que você está fazendo não é bom o suficiente, que diz que você não é bom o suficiente, por isso que não vai conseguir, que não sabe por que Deus te abençoa tanto, e você vai ouvindo, e a sua mochila vai ficando pesada dessas coisas ruins que só fazem arrastar você para baixo. Quando na verdade Deus tem o melhor dessa terra para você. Muitas vezes o que é que acontece? É contaminado. Fica contaminado com toda essa maledicência.
Provérbios capítulo 23, verso 17, o sábio diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todos os dias, porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Esperar em Deus não frustra ninguém. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Não dê ouvido a essa coisa toda, porque a inveja desonra a Deus. A inveja desonra a Deus porque Deus dá a cada um o que cada um tem capacidade de ter. Deus dá a cada um o que cada um tem capacidade de ser, de possuir, de angariar. Ele dá a você aquilo que você tem capacidade de ter. Quer ter mais? Tenha capacidade. Faça mais. Busque mais. Ao invés de encontrar um alvo e ficar maledizendo, desse poço de malignidade, desse poço de inveja, sobem todas as coisas ruins que arruinam o homem. Por isso eu quero dizer uma coisa a você hoje: concentre-se na sua vida. Concentre-se no que Deus tem para você. O que é para o Tiago é para o Tiago, o que é para o Misael é para o Misael, o que é para mim é para mim. Concentre-se no que Deus prometeu para a sua vida, porque se Ele prometeu, Ele tem coisas grandes para fazer. E o sábio disse: aquele que espera em Deus não se frustra. Não se frustra. Agora não dê ouvidos a ninguém. Era você que deveria estar ali, era você que deveria fazer aquilo, era você, porque você é melhor, você é isso, você é aquilo. Se for para eu chegar lá, um dia Deus me colocará naquele lugar. Deus me fará chegar ali. E quando Deus faz você chegar, inferno nenhum vai conseguir tirar você de lá. Invejoso nenhum vai conseguir derrubar você. Aleluia. Porque quem entra pela porta só sai pela porta. Amém, meu irmão? Concentre-se na sua vida. Você soube de fulano, eu nem quero saber. A minha já está tão difícil, porque eu estou me agarrando com o problema dos outros. Glória. Eu sabia que ia ter glória a Deus. Não sabia que ia ser dessa intensidade. Aleluia. Aleluia. Veja bem, meu irmão, nós temos que entender isso. Você não é o melhor. Você nunca vai ser o melhor. Você não é o melhor disso ou daquilo outro. Você pode ser o melhor, perdão. Nunca é muito pesado. Você pode não ser o melhor. Mas quando você faz o seu melhor, as coisas acontecem. Tem outras pessoas melhores, eu sei disso. Tem outras pessoas que pregam tão bem, eu sei disso. Tem outras pessoas que fazem com tanta excelência, eu sei disso. Mas todas as vezes eu saio satisfeito, porque posso não ser o melhor, mas sempre dou o meu melhor. Você entendeu essa diferença? Diga amém. Entenda isso, pelo amor de Deus, porque você nunca atingirá a expectativa das outras pessoas. Você nunca vai atingir as expectativas. As pessoas nunca vão chegar para você e vão dizer que você é 100%. Você pode fazer a melhor coisa do mundo, e quando você chegar para mostrar, a pessoa vai dizer assim: mas poderia ser assim, mas poderia ser dessa forma. Se fosse eu, faria dessa maneira. Porque você nunca atingirá as expectativas dos outros. Então deixe os outros, foque em você mesmo e faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque o ser humano é assim. Então não julgue o irmão, porque você também é assim. Eu também sou assim. E a gente tem que fazer um exercício muito forte para não cair na enganação de que nós somos melhores. De que você faz o seu melhor, e o seu melhor feito com determinação, Deus recebe isso e abençoa a sua vida. Posso ir um amém, irmão? Amém. Nós sofremos porque nós queremos atingir as expectativas dos outros. Dos outros. Muitas vezes você quer comprar uma roupa, não é para se sentir bem,
é para os outros. Muitas vezes você quer comprar um carro, não é para atingir seu conforto, é por causa dos outros. Qual é o carro que fulano tem? Qual é o jeito que fulano anda? Como é o jeito de cicrano, de beltrano? Então, muitas das vezes, quando você faz isso, olhe para cá, você não vai atingir a expectativa dessas pessoas. Você não vai. Então, concentre-se na sua vida. Conquiste, ganhe, faça, porque quando você chegar ao final da sua vida, você pode não ser rico, você não pode ser milionário, mas sentado na sua cadeirinha de balanço, na área da sua casa, olhando para a rua, eu estou até me imaginando, olhando para a rua, você vai dizer assim: posso não ter sido o melhor, mas toda a minha vida eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu podia. E que se lixe a expectativa dos outros, que vá para fora, vá para longe, seja o melhor que você consegue, vá até o seu limite, faça, porque independente das críticas, irmãos, eu me lembro, eu contei aqui para os irmãos uma vez, pouco tempo, veio um irmão, eu não vou nem dizer o tempo, nem o momento, porque você tem uma memória boa, você vai sacar quem é. E aí o irmão veio, botou fogo na igreja, no bom sentido da palavra. E o irmão dava cada grave estridente aqui no microfone. E aí eu peguei o microfone depois e disse: irmãos, vamos orar. E eu fui abordado por um irmão. O irmão disse assim: pastor, que benção aquele culto. Meu Deus, que homem cheio, pastor. Por que o senhor não prega daquele jeito? Eu digo: ó, irmão, tem um irmão me chamando ali, deixa eu ir lá. Eu criei Teflon, bate, escorrega e cai, bate, escorrega e cai, porque tudo que eu faço é para Deus, para a glória de Deus, com toda a dedicação para Deus. Esse é um princípio, primeiro princípio, olhe para cá, viva a sua vida, esqueça dos outros, deixe que cada um se abrace com aquilo que tem que fazer. Segundo princípio, deixa eu correr, deixe o passado, viva o presente, projete seu futuro. Eclesiastes 7:10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que esses. Pois não é sábio perguntar assim: ontem era melhor. Meu tempo, hein? Meu tempo de menino, hein? Meu tempo de menino eu brincava na rua. Quem tem 40 para cima já falou isso para o filho umas centenas de vezes. No meu tempo a gente jogava bola. Porque não tinha videogame, que se tivesse a gente não ia jogar bola não. Enfim, nós temos a mania de nos apegar ao passado, porque na nossa mente o passado sempre é melhor do que o presente. Você prestou atenção nisso? Nos tornamos nostálgicos, nos aprisionamos ao passado. Quando não é pior, olhe para cá, nos aprisionamos a erros do passado. Quando não ficamos presos a erros, porque preste bastante atenção, todos temos cicatrizes da vida, irmãos. A vida impôs duras feridas para todos nós aqui. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém mais santo, não tem. Você tem cicatrizes que você carrega de sofrimento na sua vida, de erros que você cometeu. Qual de nós, se pudesse voltar, não voltaria e corrigiria parte do seu passado? Não mudaria algumas decisões que foram tomadas, não faria diferente daquilo que se foi feito? Todos nós. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: essas marcas, elas devem existir em nós, mas elas não devem mais causar dor em nós. É uma cicatriz que mostra o que você passou, que mostra o que você enfrentou, mas não adianta
você ficar remoendo aquilo que já se passou. Você entende, meu irmão? Diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos a era dos transtornos. Ansiedade, depressão. Lógico, existe uma patologia para isso, muitas vezes é algo clínico, é algo físico, é algo que o organismo vai perdendo com o passar do tempo certas substâncias, é normal. Mas muitos de nós até parece que se prende, sabe? Quando você perde alguém que você ama, é natural que nas primeiras semanas você fique falando daquela pessoa. É o luto. Nós falamos, olha, aqui seria assim, aqui seria dessa forma, mas com o passar do tempo, aquilo vai diminuindo. Não é porque você deixou de amar, não é porque você deixou de respeitar a memória daquela pessoa, é porque o processo natural da vida faz com que você passe a viver. Mas algumas pessoas simplesmente se abraçam a esses momentos e querem que a vida pare naquele ponto. Isso faz sofrer, isso faz se angustiar, isso faz com que você viva no passado e perca o seu futuro. Ou seja, você não tem presente. Você não vive no presente. Você vegeta no presente. São pessoas que ficam sem expectativas, porque não se perdoam. Não se perdoam por posturas que tomaram no passado, que causaram algum tipo de situação. Não podemos parar. Eu visitei uma irmã uma vez. Ela estava no seu estado terminal. Não tinha nenhuma perspectiva. E eu conversando com ela. E ela deixou de viver. Ela largou tudo. E eu disse, minha irmã, veja. Eu sei que o que eu vou falar agora é duro. Eu sei que o que eu vou falar agora algumas pessoas podem não compreender. Mas independente de quanto tempo você tenha, viva. Viva. Não fique angustiada pela expectativa da morte. E não sofra pela expectativa da cura. O que Deus mandar para você, abrace com toda a sua intensidade. Mas olhe para cá, não pare de viver. Viva, siga, continue. Porque se Deus te curar, nós vamos abraçar, vamos dar glória a Deus juntos, vamos vibrar, vamos louvar o Senhor de todas as formas. Mas se Deus não te curar, o pouco tempo que lhe resta, o Senhor vai lhe dar graça para vivê-lo. Viva. Não fique agarrado ao que passou. Na minha terra a gente tem um ditado que a gente diz assim: toda morte tem um si. Ou seja, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido para tal lugar, se eu tivesse feito aquilo, nada do que você fará mudará os desígnios de Deus. O que Deus estabeleceu se cumprirá. O salmista diz que todos os dias da nossa vida são contados pelo Deus Todo-Poderoso. Nada do que você fizer. O máximo que nós podemos fazer é orar, interceder para que Deus faça como fez com o rei Ezequias, prolongue os dias. Mas um dia fatalmente nós iremos. Então não podemos parar. Nós temos que viver o agora. Você entende, meu irmão? Diga amém. Aproveite agora. Porque o agora passa. Eu estava vendo alguns irmãos, não é, celebrando aqui, graças a Deus, esse ano foi uma festa de grávidas, né? Ainda está sendo, viu? Deus ainda pode abençoar a sua vida, minha irmã. Amém? Você pode terminar o ano aí com gêmeos, trigêmeos, não é? Gêmeos é bom, né, irmã? Gêmeos é maravilha. Já chega com o pacote pronto. Tranquilo. Não é? Eu fico imaginando como é gêmeos, porque com um a gente não dorme a noite inteira. Só tem uma noite com dois. Como é que faz? Noite e dia, né? E aí, um certo dia eu estava na minha casa, para lá e para cá, naquela correria, e eu fui acordar os meus meninos. E quando eu fui acordar os meus meninos, o pé de um estava passando da cama. E aí vem aquela nostalgia, né? Quando é pequenininho, que você acorda, que você espreme. Se eu for espremer o meu maior hoje, ele me derruba no chão. Maior do que eu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu
tenho vivido intensamente cada hora que Deus permite que eu viva com eles. Tem pessoas, como eu falei aqui certa vez, que se abraça com caixão, que chora, que diz, me enterre junto com ele, que não sei o quê. Não. Quando meu pai partiu, eu senti a dor da perda, mas ele partiu com a plena convicção de que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Honrei, respeitei, amei, suportei, porque ele era corintiano. E quando ele foi um até breve. Mas eu não fiquei com culpas. Você entende, meu irmão? Eu não fiquei com remorsos. Eu não fiquei angustiado para o tempo voltar. Olhe para cá. Não esqueça o seu passado. Viva o hoje. Porque aquilo que você tem hoje é dádiva de Deus para a sua vida. Não permita que o passado nem o futuro interfiram no que você tem hoje. Não permita que o que aconteceu interfira, nem permita que você precise de algo para ser feliz. Ah, se eu tiver isso eu vou ser feliz. Se eu tiver um esposo bom eu vou ser feliz. Se eu tiver isso eu vou ser feliz. Se eu casar de novo eu vou ser feliz. Não, seja feliz com o que Deus te dá hoje, com o que o Senhor te concede hoje, porque o que você tem é dádiva de Deus. Muitos matariam para ter o que você tem. Muitos fariam qualquer coisa para ter o que você tem. E não tem, porque Deus resolveu entregar a você. Porque Deus resolveu dar a você. Porque você, repito, tem a capacidade de ter o que Ele está dando. Aproveite tudo hoje, aproveite sua família hoje. Se seus filhos são pequenos, aproveite. Se eles choram e te acordam de noite, aproveite. Se eles estão grandes, aproveite. Se eles vão casar, se aproveite. Se eles já casaram, aproveite. Não importa o tempo, não importa as eras, vivo hoje, porque Deus nos dá o hoje para viver. Deus manifesta a sua bondade até nas imperfeições da vida. Até se sua família não é do jeito que você queria. Até se as coisas não são do jeito que você desejou. Não são do jeito que você projetou. Até nisso, nas imperfeições, nas coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Você entende isso? Diga amém. Tem uma história que eu acho que você conhece, que é a história de um rei que conheceu um cristão. E o cristão dizia, ó rei, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Talvez você conheça essa história. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O rei foi gostando daquela história do crente, porque quem conversa com o crente vai gostando das conversas do crente. E isso que aconteceu, irmão, eles tudo é a mão de Deus. Tudo coopera para o seu bem, ó rei. E o rei foi caçar. Quando o rei foi caçar, o rei se descuidou, uma onça, você conhece outro animal, mas a onça pegou, arrancou o polegar do rei. E é isso aqui, irmão, isso aqui, o que é que você vai dizer? Você ainda vai dizer que isso é pro meu bem? Ó rei, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mandou prender o crente. Você é um fanático, você é um doido, vai preso. E o rei foi caçar de novo, agora com outra pessoa. E o rei foi preso por uma tribo de canibais que iam oferecer um sacrifício. Ele e o outro. Pegaram o outro, mataram, cozinharam, fizeram dele janta. Pegaram o rei e soltaram. O rei ficou curioso. Por que vocês vão me libertar? Porque você não tem esse dedo. Nós só sacrificamos pessoas perfeitas. Falta um dedo para você. Vá embora, nós não lhe queremos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não espere nada para ser feliz. Deixa eu correr. Olhando para frente. Quer dizer, pastor, que agora eu vou fazer como Herodes, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Nós vivemos como cidadãos dos céus. Você entende isso? Diga amém. O reino de Deus está entre nós. Eu vivo o reino de Deus. Pastor, só quer dizer que o reino de Deus é com essa violência, é com essa malignidade? Não, eu vivo o reino, eu vivo os princípios do reino de Deus.
Então eu vivo hoje esperando aquele grande momento em que eu hei de ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai. Porque isso me dá esperança. Isso me faz continuar. Porque se você olhar para o que está acontecendo, você para. Posso ouvir um amém, irmão? Isso lhe dá esperança bem diante dos obstáculos. Eu acho interessante, nós não vamos ler, o tempo não deixa. Mas Números capítulo 23, verso 13 em diante, verso 23 em diante, a Bíblia diz que Moisés separa espias para irem olhar a terra prometida. Vão lá na frente, quero ver como é que está lá o negócio. O verso 23 em diante. Aí voltam os espias, um cacho de uva que precisa ser carregado num varal. Chega a turma da frente e diz assim: olha, o lugar lá é bom, mas os homens são gigantes, o negócio é difícil, as cidades são fortificadas. Sabe de uma coisa? Nós não vamos conseguir nunca. Caleb diz: não, pessoal, vamos, o negócio é difícil, mas Deus vai conosco. Deus vai nos dar essa terra. Olhe para cá. O povo olhou para a situação. Caleb olhou para a oportunidade. O que me faz parar numa pergunta. Aliás, numa afirmação. Deus te dá as uvas. Não tenha medo dos gigantes. Porque as uvas Deus já ofereceu e diz que seria sua. Posso ouvir um amém, irmão? Mas a uva não vai cair na sua cama, não. Projete o seu futuro. Deixa eu correr. Por fim, terceiro princípio: nunca desista desses princípios. A Bíblia registra vários princípios, irmãos. Esses que eu citei hoje dizem respeito a nós individualmente, para o nosso crescimento individual. Porque se a gente ficar, irmão, olhando para o que acontece ao nosso redor, nós não vamos caminhar. Provérbios capítulo 4, peço a Deus que seja Provérbios, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho é difícil. Veja, nós somos tentados a nos vitimizar. Já parou para pensar? Deus não me ama. Isso está acontecendo comigo, meu Deus, é muito sofrimento. Nós somos vítimas do coitadismo, de nos acharmos menores, de fazermos coisas limitadas. Ah, porque a vida fez isso comigo, não interessa. Eu vou ficar de pé e vou lutar. Eu vou lutar e vou conseguir. Eu vou atrás, se eu focar, eu vou atrás. Entenda, esses princípios são a bússola de Deus que nos leva a ter aquilo que o Senhor prometeu. Então reconstrua seus muros, se restabeleça, se erga, se fortaleça, fique de pé. Fique de pé. Não me venha com esse negócio que você não pode. Não me venha com esse negócio que alguém é melhor. Não me venha com esse negócio que você não tem condição. Tem sim. Se você não tem agora, Deus vai te dar amanhã. Deus vai te fortalecer. Ele vai abrir portas. Ele vai usar alguém. Ele vai fazer qualquer coisa. Mas não vai deixar você no chão. Não vai deixar você no chão. Você só fica no chão quando você se lastima, se mutila, se coloca, se prostra. A gente apanha. A vida às vezes dá pancada na gente. Quando você levar uma pancada da vida, sofra alguns minutos, fique de pé, bata a poeira e diga: em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou seguir. Oh Jesus, tem compaixão de nós, aleluia.
Falo isso pela força que o Senhor me concede aqui hoje. Eu não falo porque eu sou melhor do que você, ou que estou livre de qualquer coisa. Eu também passo dificuldades, sou fragilizado, às vezes não tenho condições nem de falar. Já orei sem condições de falar, só chorando, pedindo graça, misericórdia, compaixão. Mas Deus me ensinou uma coisa: pela força de Deus nós somos vencedores. Aleluia! Podemos não ser vencedores para o mundo, podemos ser derrotados para o mundo, mas diante de Deus nós somos vencedores. Grandes heróis da Bíblia entenderam esses princípios, e caminharam e continuaram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. São desafiadores, você vai querer desistir. Você vai querer desistir. Não é brincadeira. Você perde. Você perde a oportunidade de ganhar coisas fáceis, porque os princípios de Deus fazem você caminhar pelo caminho estreito. Você vai perder amizades, porque para alguns você não, aqueles falsos amigos dizem que são seus amigos, mas eles só são amigos daquilo que você tem, do carro que você ocupa, se você pode influenciar ou dar alguma coisa a eles. Você vai perder essas pessoas. Às vezes você vai se sentir sozinho, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Quando a noite se torna mais escura, quando a madrugada chega onde ninguém pode fazer nada por você, a presença de Deus vai inundar a sua vida e vai te consolar. Não desista. Não desista. Deus não fez uma geração de crentes fracos, fragilizados, andando, caindo pelas tabelas. Não desista. Deus trouxe você aqui hoje para eu dizer essa palavra para você, para desafiar você. Não sou eu, Deus está desafiando você. Não desista. Não desista. Porque você vai ver aonde Deus vai levar você. Porque você vai ver o que vai acontecer. Porque você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E eu vou encerrar citando o Salmo 23, onde o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, leva-me a pastos verdejantes. Aleluia. Aleluia. Aquela região era região de deserto, irmãos. Então, antes de chegar nas águas tranquilas, tinham os pedregais. As ovelhas tinham que passar no meio de pedregais, de espinhos, de uma terra seca. Eu fico imaginando, lógico, conjecturando o pensamento de uma ovelha pisando na terra seca, sem água, sem vida, sem pasto. Mas ela olha para frente, ela vê o seu pastor. Aleluia. E ela pensa: não sei onde é que eu vou chegar, mas sei que Ele está na minha frente. Se Ele está na minha frente, eu vou chegar no lugar bom. Porque aqui não é, eu não vou ficar por aqui, eu não vou ficar aqui, eu não vou perecer nesse lugar. O meu pastor está me guiando, o meu pastor está na minha frente, o meu pastor Jeová está na minha frente. Então pode estar seco, meus pés podem estar feridos das pedras, dos espinhos, mas eu sei que aqui não acabou. Depois daquela montanha vai chegar, ali é o vale de pastos verdejantes, ali é o lugar das águas tranquilas. Então você pode não ver nada agora. O que você está vendo agora é seco, é pedra, é espinho. Você pode não estar enxergando perspectiva nenhuma, mas eu repito, eu sou profeta de Deus para dizer a você nessa noite que depois daquele vale, depois daquela montanha, o teu pastor te levará a águas tranquilas. O teu pastor te levará a pastos verdejantes. E quando você chegar lá, aleluia, seus pés vão repousar, seus pés vão se curar, e você vai declarar: só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Saia daqui com esses princípios. Saia daqui com essa bomba do Espírito no seu coração. Aleluia. Se for necessário radicalizar na sua fé, radicalize no sentido bíblico da palavra. Vá para a raiz, vá para o sistema lá embaixo e se agarre com os pés do seu Senhor.
Porque a terra seca vai passar. A aridez vai acabar. Aleluia. Aleluia. Chegaram pessoas aqui hoje na iminência da desistência. Chegaram pessoas aqui já não aguentando mais o fardo da jornada, da caminhada. Dizendo que precisam, que no futuro pode acontecer, que no passado, enfim. O Senhor te chamou nessa noite para dizer isso a você. Aleluia. Ele é contigo. Ele está com você. Ele te enxerga. Cada passo seu nessa terra seca, nesses pedregais, vai acabar. Aleluia. Não desista. Nunca desista. Nunca desista. Estabeleça, cumpra, viva esses princípios. Viva esses princípios. Não olhe para os lados, não olhe para ninguém. De uma maneira cega, se for necessário. Siga esses princípios, obedeça, vá em frente. Porque os gigantes vão cair. Porque o que tem reservado é muito maior.